Pelo ano de 1687, foi batizada nesta aldeia de Pombal uma criança do sexo masculino a quem foi dado o nome de Vicente. Vicente de Moura, como viria a chamar-se esta criança, daria continuidade a uma importante linhagem familiar. O apelido Moura não existia na localidade, nem sequer no concelho a que pertence, Alfândega da Fé. Vicente de Moura era filho de Gonçalo Lourenço de Moura e de Ana Pires. O assento de batismo não diz a naturalidade dos pais, mas saberemos depois que só a mãe seria de Pombal. Os pais terão vivido nesta rua, muito provavelmente nesta casa, atualmente associada à família Pessoa. Acontece que esta família Pessoa, que surgiu em Pombal e Alfândega da Fé no princípio do século XIX, tem ligações diretas à família Moura, de quem terá herdado esta casa. Esta família Moura juntar-se-ia a Escobar e mais tarde a Azevedo. Mas se este apelido Moura não existia em Pombal, nem sequer no concelho de Alfândega da Fé, de onde seria natural Gonçalo Lourenço de Moura, pai de Vicente de Moura? Estamos agora em Seduvim, localidade que na época era sede de concelho e hoje é uma freguesia de Vila Nova de Foscoa. Nesta igreja matriz terá sido batizado Gonçalo Lourenço de Moura e desta localidade partiu mais tarde para casar em Pombal, no concelho de Alfândega da Fé. Gonçalo Lourenço de Moura terá nascido entre 1650 e 1658. Mas não podemos saber quem foram os pais, pois os livros dos assentos paroquiais dessa época, se existiram, não chegaram aos nossos dias. Atualmente, Pombal e Seduvim ficam a menos de 70 km de distância, que se percorrem em cerca de 1 hora. A distância não terá mudado muito, mas é certo que há mais de 300 anos a viagem não se faria em menos de um dia completo. Desconhecemos completamente que relações familiares terão estado na origem do casamento deste jovem de Seduvim com uma jovem de Pombal. O apelido Moura ainda existia em Seduvim no início do século XIX, tal como em Pombal e Alfândega da Fé. Mais de um século depois, aos 4 dias de novembro do ano de 1794, nesta igreja paroquial de São Pedro de Alfândega da Fé, foi batizada uma criança a quem foi dado o nome de José. Era filho de Francisco José de Azevedo e Moura e de Teresa do Carmo de Almeida, ambos naturais desta vila. E este primeiro filho era um dos vários bisnetos de Vicente de Moura. José tinha nascido no dia 17 de outubro e foi inicialmente batizado em casa por necessidade em virtude de correr perigo de vida. Apesar disso, essa criança sobreviveu e acabaria por ser novamente batizada agora na igreja da paróquia. O pai, que era professor régio, ensinou-lhe as primeiras letras e, mais tarde, frequentaria o seminário de Braga, dedicando-se à vida eclesiástica. Frequentou igualmente a Universidade de Coimbra, onde se formou, tal como o seu avô e pelo menos um dos tios paternos. No
entanto, José acabaria por viver pouco tempo na sua terra e não sabemos se, depois de entrar para a Universidade de Coimbra, voltou a andar por estas ruas da zona mais antiga de Alfândega da Fé. José, nascido em Alfândega da Fé, teria como nome completo José Joaquim de Azevedo e Moura. Depois de deixar o seminário de Braga e quando ainda não tinha concluído o curso em Coimbra, foi nomeado para o importante cargo de coadjutor do Diado da Sé de Évora. Estamos agora em 1822 e 4 anos depois, José I Moura subiu a Dião da mesma Sé de Évora. Começava assim a sua importante carreira eclesiástica numa cidade longe da terra natal, mas onde também passou a viver uma boa parte da sua família, incluindo 2 irmãos e a própria mãe, que aqui viria a falecer em 1844. Nesta terra alentejana, viveu cerca de 2 décadas, num período em que o país atravessou grandes crises políticas e até uma violenta guerra civil. Mas José I Moura e a família eram pessoas ligadas à nova governação liberal que se tinha imposto no país e isso terá facilitado a sua ascensão na carreira eclesiástica. Em 20 de setembro de 1845, o alfandeguense José I Moura foi apresentado bispo de Viseu. A confirmação do Papa Gregório XVI virá em 19 de janeiro de 1846. Foi sagrado em São Vicente de Fora, em Lisboa, a 29 de março e deu entrada nesta diocese em 27 de julho do mesmo ano. Manteve-se à frente desta diocese de Viseu até 1856. Começava uma nova fase do seu percurso eclesiástico e revelavam-se também as suas orientações políticas liberais, chegando a ocupar o cargo de Ministro dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça. Do Palácio Episcopal do Fontelo, em Viseu e de Lisboa, para onde se ausentou algumas vezes, governaria esta diocese que acabava de viver um longo período sem a presença do seu anterior bispo, exilado devido às circunstâncias políticas da época. Por terras da Beira, ficaria Dom José I Moura uma década, e quando contava já 62 anos de idade, surge mais uma nomeação, desta vez para o importantíssimo cargo de arcebispo de Braga. A cidade de Braga acompanhou alguns dos mais significativos momentos da história da Igreja Católica e os seus arcebispos ainda conservam o título de primaz, símbolo da sua importância ibérica, embora atualmente já não se acrescente das Espanhas como no tempo de Dom José I Moura. O longo mandato como arcebispo decorreu entre 1856 e 1876 e foi nesta cidade que desenvolveu a parte mais importante da sua vida eclesiástica. No governo desta arquidiocese, com um vasto território que a atual província eclesiástica ainda conserva, com 8 dioceses sufragâneas,
entre as quais a de Bragança Miranda, esteve Dom José I Moura cerca de 2 décadas. Sobretudo na primeira década de governação, quando as forças e a saúde ainda o permitiam, Dom José I Moura foi o impulsionador de várias iniciativas relevantes para a arquidiocese e, em particular, para a cidade de Braga. Destaquemos o seu esforço para a reorganização do Seminário Bracarense, o mais antigo do país, e também o empenho na continuidade do projeto do Bom Jesus do Monte, cuja consagração se lhe deve, tendo esse momento ficado gravado numa placa que ainda se mantém no lugar onde foi colocada. Dom José I Moura dedicou-se igualmente ao espaço que viria a ser o atual Santuário do Sameiro. A primeira pedra do monumento à Imaculada Conceição foi colocada em 1863 e a bênção da imagem ocorreu numa cerimónia a que ele próprio presidiu em agosto de 1869. Com a proveta idade de 82 anos e doente, retirou-se novamente para a cidade de Évora, abrigando-se na casa da sua irmã, Ana Fausta de Moura, até ao final dos seus dias. Viria a falecer em 27 de novembro de 1876, ficando sepultado no jazigo da família, que atualmente já não existe, no cemitério público dos Remédios. Na sua terra natal, a morte deste arcebispo de Braga não mereceu registro nas atas da Câmara Municipal, apesar de o administrador do concelho ser casado com uma prima sua. Seriam precisas mais de 2 décadas para que, em 1900, a mesma Câmara Municipal deliberasse atribuir o seu nome ao antigo largo da igreja, assim se conservando até hoje. Neste largo ficaria a casa onde nasceu este ilustre alfandeguense. Seja como for, as obras que estão em curso destinam-se à instalação de um museu municipal e do posto de turismo, o que contribuirá para dar mais vida cultural ao concelho e, em particular, a esta parte antiga da vila, o largo Dom José de Azevedo e Moura. Sobre esta família, Moura e o arcebispo de Braga, que dela saiu, poderão ler-se mais pormenores no livro que dentro em breve estará à disposição de todos.